Olá pessoal, hoje nessa aula que falaremos sobre o capítulo 16, eu estou testando uma nova ferramenta. Então, se vocês puderem depois me dar um feedback, se vocês acharam que ficou melhor ou pior, me avisem ou nos comentários ou pessoalmente. Eu estou tentando aprimorar melhor para que vocês tenham uma melhor compreensão. Principalmente porque o capítulo de hoje e os próximos capítulos eles são um pouquinho mais densos. Então, inclusive, o capítulo de hoje ele é bem grande e como ele é denso, eu vou dividir ele. Não vou dar tudo em uma aula só. Mas eu pensei nesse novo sistema para ver se ajuda a passar as informações e reter e vocês acompanharem melhor o conteúdo que eu estou passando. Se não ficar melhor, vocês me avisem, comentem aqui embaixo nos comentários e na próxima semana eu já volto para o mapa mental, tá bom? Então, seguindo a nossa aula, nós estamos no capítulo 16, estamos antes disso, né? No segundo compromisso da igreja centrada, que é o compromisso com a cidade. Nós já falamos sobre o evangelho, estamos vendo a cidade, e o terceiro e último compromisso, que veremos mais para frente, é sobre o movimento. E dentro desse segundo compromisso, que é a cidade, estamos falando já pela segunda aula sobre o engajamento cultural. E hoje veremos mais propriamente dito as respostas culturais que a igreja deu e dá até hoje nessa questão do envolvimento cultural que a igreja tem e que tem gerado no decorrer do tempo uma série de discussões e debates que vivemos até hoje por conta disso, aquilo que já introduzimos na aula passada sobre o capítulo 15. Hoje então nós continuaremos vendo a partir daquela crise cultural que houve, que nós já analisamos, nós veremos que os cristãos abandonaram então aquele movimento do pietismo como resposta àquela crise cultural de as pessoas já não estarem sendo, a cultura já não era mais cristianizada. Agora, de repente, as pessoas já não compartilham mais a mesma visão de mundo e os mesmos comportamentos e boa parte das crenças que as pessoas dentro da igreja têm. Então, dentro dessa crise cultural, a igreja precisou dar uma resposta a isso e, e eles abandonaram então a posição pietista. Se você não se lembra do que é isso, você pode acessar o vídeo da aula passada e você vai ter toda essa informação. O importante para a gente hoje é perceber então que os cristãos têm respondido a partir dessa crise cultural, tendo abandonado o pietismo, com 4 maneiras de se relacionar com a cultura, que é o que o Tim Keller vai trabalhar aqui nesse capítulo. Então, essas 4 maneiras são expostas com 4 modelos. Um modelo transformacionista, calma, nós já veremos isso mais para frente, o modelo da relevância, o modelo contracultural e o modelo dos 2 reinos. Tá? Nós já vimos sobre esses modelos bem superficialmente na aula passada, hoje nós nos aprofundaremos sobre eles. E o objetivo, então, disso é para que nós desenvolvamos uma visão da igreja em relação ao engajamento cultural. Tá? Então, esses 4 modelos eles serão analisados justamente porque o Tim Keller tem como propósito, e nós aqui temos como propósito, que a nossa igreja, que essa igreja centrada, que tem como parte dos seus compromissos a relação com a cidade, e nessa relação com a cidade, no que tange ao envolvimento cultural, no engajamento cultural, nós precisamos ter uma. Nós somos responsáveis por isso, e por isso nós precisamos estudar e
desenvolvermos uma visão adequada dessa igreja que é centrada na relação que ela tem com o engajamento cultural. Por isso que nós vamos analisar os modelos existentes, tá? Porque é necessário a história para que nós saibamos nos posicionar no presente. Inclusive, isso não é só história passada, mas como esses modelos ainda existem hoje, e eles fazem parte do nosso contexto cultural, inclusive aqui no Brasil. Então, nós precisamos saber analisar esses modelos e saber o que aprender com eles, o que rejeitar desses modelos, para que nós tenhamos uma posição quanto igreja e quanto cristãos adequada em relação ao nosso envolvimento e ao nosso engajamento com a cultura. Tá? Então esse é o objetivo dessa análise que nós faremos hoje. Pode parecer muitas vezes algo muito técnico, ou talvez algo distante da realidade, mas eu te convido a olhar para isso de outra forma. Tente olhar para essa descrição desses modelos enxergando aquilo que você já teve de experiência na sua vida, como você enxerga o engajamento cultural, se avalie e aprenda com os modelos, e a gente vai chegar depois em uma conclusão, e na semana seguinte e nas próximas semanas, no próximo capítulo em que nós continuaremos analisando isso, cada vez de uma perspectiva mais prática. No final a gente vai ter um posicionamento, um modelo de engajamento para com a cultura que é muito interessante. Então os próximos capítulos, por mais que sejam densos, eles são muito importantes para a vida da igreja, então não desanime, por favor. Tendo visto isso, o Tim Keller mostra que, a partir de uma referência bibliográfica de um livro do Richard Niebuhr, Cristo e Cultura, um livro que ele usa bastante aqui, um dos pioneiros em trabalhar essa relação do Cristo ou do cristão no seu envolvimento com a cultura. E nesse livro ele apresenta 5 modelos básicos de como o cristão se relaciona, ou o Cristo dos cristãos se relaciona com a cultura. Então ele vai mostrar que existe o Cristo contra a cultura, o Cristo da cultura, o Cristo acima da cultura, o Cristo e a cultura em paradoxo e o Cristo transformando a cultura. Tá? Esses são 5 modelos desse engajamento cultural que basicamente o Tim Keller vai pegar esses 4 modelos que ele apresenta muito baseado no que previamente foi feito por esse autor. Tá? Então, esse autor ele apresenta dessa forma. Ele fala que existe um modelo de engajamento que é Cristo contra a cultura, que trata-se de modelos que promovem um afastamento em relação à cultura. Então, promove um distanciamento da igreja e do cristão e desse Cristo da própria cultura. Então, acaba que, por resultado disso, são igrejas, movimentos, um modelo que volta muito para a vida, se fecha e é mergulhado na comunidade da igreja e se afasta de tudo que é de fora. Algo muito comum, um modelo muito comum em muitas igrejas aqui no Brasil também. E a avaliação que o Richard Niebuhr faz sobre esse modelo é que ele é muito ingênuo quanto ao poder da redenção. Ele simplesmente, esses modelos, ou esse modelo simplesmente ignora o poder da redenção nos vários aspectos da vida, e aí então ele se torna ingênuo, por isso ele se afasta da cultura e Cristo está sempre contra a cultura. E ele também é ingênuo demais quanto ao escape dos efeitos do pecado original. Então, ou seja, não somente há uma ingenuidade quanto ao poder que a redenção tem em relação à vida cultural, quanto ele é ingênuo aos próprios efeitos do pecado neles mesmos. Tá? Como que eles não conseguem fugir dos efeitos deletérios
do pecado original na vida deles mesmos. Então é um modelo ingênuo nesses sentidos. E aí então ele parte para um segundo modelo, que é o Cristo da cultura, que agora já é diferente do primeiro, que é o modelo de afastamento. Esse é um modelo de acomodação. É um modelo que reconhece Deus trabalhando na cultura, ele percebe os movimentos, ele percebe a ação de Deus na cultura e ele busca maneiras de validar esse fato. E o Richard Niebuhr avalia esse tipo de modelo de acomodação, o Cristo da cultura, mostrando que esse é um modelo muito despreocupado com o estado cultural em vigor. Então ele é o contrário do primeiro modelo. Ele se despreocupa demais, ele valoriza demais a cultura e ele não desafia suficientemente a cultura. Então ele está despreocupado com o estado cultural que está em vigor e também é despreocupado com a realidade contínua do pecado. Tá? Como o pecado está permeado naquela cultura e como ele atrapalha uma série de questões. Então é um modelo que negligencia essa realidade contínua do pecado e se acomoda demais à cultura. Um terceiro modelo que ele analisa é o Cristo acima da cultura, que é um modelo sintético, onde se defende a complementação do que há de bom na cultura. Então ele tenta misturar, fazer uma síntese, pegar o que é de bom na cultura. E também defende uma construção em cima do que é positivo na cultura. Então você pega alguma coisa da cultura e constrói em cima daquilo. Richard Niebuhr vai criticar esse tipo de modelo, Cristo acima da cultura, como extremamente otimista em relação à cultura. Muito otimista em relação ao que dá para fazer em relação à cultura, a construir na cultura, e também sem uma perspectiva da importância do juízo divino. Então valoriza demais e perde a noção de Deus como um juiz, de um Deus que vai julgar aquilo que é mal e toda a cultura apóstata. Então, esse é um modelo falho por essas razões. Tá? Eu não vou me aprofundar muito em cada um deles, eu estou sendo bem superficial, porque eu vou me deter mais nos modelos que o Tim Keller apresenta, que são aqueles 4. Daqui é só onde ele se fundamenta, começa a fazer a sua análise, bem como um outro autor que também escreve a partir dessa análise e que o Tim Keller usa, é o Carson, um teólogo importantíssimo que fala sobre essa relação do crente, do cristão, do Cristo com a cultura. Por isso eu estou passando mais rápido aqui. Um quarto modelo que Richard Niebuhr analisa é o Cristo e a cultura em paradoxo, onde ele diz que esse é um modelo dualista, onde se vê o cristão como um cidadão de 2 reinos diferentes, como onde existe um reino sagrado, né, um reino da igreja, um reino do que é espiritual, e existe um reino que é secular, um reino que não tem nada a ver com, ou não tem muito a ver com o que se faz de domingo na igreja, ou o que se faz para Deus na sua vida devocional, separado do que você faz, por exemplo, no seu trabalho, ou etc. E então esse modelo dualista, que mostra Cristo e a cultura em paradoxos, são coisas diferentes. Richard Niebuhr fala que é um modelo muito pessimista quanto à possibilidade de aprimoramento cultural. Afinal, são coisas distintas, coisas separadas, então a cultura ela é ruim por si só e não se mexe nela, porque o que importa é o reino do sagrado. E o último modelo que ele apresenta é o Cristo transformando a cultura, que é um modelo conversionista que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo. Aqui a avaliação dele é positiva e ele vai dizer que é o modelo mais equilibrado, porque ele não é nem muito pessimista
em relação à cultura, como os sectários, os divisionistas ou os dualistas, que separam o sagrado do secular. Então não é muito pessimista quanto a eles, e também não é tão inocentemente otimista quanto os acomodados e os sintetizadores, aqueles que tentam ou se amoldam à cultura ou que tentam sintetizar, né, misturar a Cristo com a cultura. Então ele vai falar que esse é o modelo mais equilibrado, o modelo conversionista. Só que apesar de todo o esforço que Richard Niebuhr faz para desenvolver, categorizar esses modelos, ele mesmo admite que o próprio esboço desses modelos é artificial demais. A realidade é muito mais complexa do que isso, e por isso esse esboço de modelos ele traz consigo armadilhas. E aí a própria citação dele, ele diz que nenhuma pessoa ou grupo jamais se conforma totalmente a um tipo desses modelos. Então ele vai tentar descrever com muito esforço, mas no final das contas, nenhuma pessoa ou um grupo jamais vai se conformar na totalidade com um modelo específico. Ele vai ter divergências aqui e acolá, então ele admite que esses modelos têm limitações e têm armadilhas próprias e que a realidade da vida é bem complexa. Agora, a pergunta é, por que então nós vamos gastar capítulos e aulas falando sobre isso? Por que usar os modelos então? E aí ele vai apresentar, o Tim Keller vai apresentar pontos positivos e razões porque é importante usarmos esses modelos nessa nossa análise do engajamento cultural da igreja com a cultura. Em primeiro lugar, ele diz que cada modelo traz uma verdade bíblica que ajuda o cristão a se relacionar com a cultura. Porque cada modelo aponta para um lado, acaba que isso revela para a gente alguma coisa que o nosso próprio modelo, nossa própria visão, não enfatiza ou não estava prestando atenção. Então, cada modelo, por conta das suas ênfases, ele apresenta uma verdade bíblica, um conceito de como o cristão deve se relacionar com a cultura que é importante, que traz um ensino, que traz um incômodo positivo de atentarmos para aquilo também, para aquela verdade que subjaz, que está por trás daquele modelo apresentado. Então isso é importante, né? Nessa comparação dos modelos, você aprende com as ênfases dos outros, ou com as verdades bíblicas enxergadas pelos outros, pelas análises que os outros fizeram. E em segundo lugar, a importância de usar esses modelos é que por meio das suas próprias limitações, por meio das falhas e das limitações mesmo de cada modelo, eles ajudam a evitar extremos e desequilíbrios e a aprender com todos os temas e categorias. Então, porque os modelos são limitados em essência, eles fazem com que nós tenhamos uma abertura para aprendermos com outros e para evitarmos extremos e muitos desequilíbrios, como nós veremos. E então, por conta da análise desses modelos, a gente aprende a ver como cada modelo errou, como cada modelo foi desequilibrado, como cada modelo chegou a uma extremidade. E a gente aprende com os temas que esses modelos levantaram e muitas vezes acertaram. E a própria categorização deles ajuda-nos a ter um mapa mais correto ou aprimorado da situação. Então, por isso é importante que nós usemos os modelos, apesar de termos consciência de que eles são limitados. Agora, não podemos explicar o que as pessoas fazem, primeiro, sem relacionar as pessoas umas com as outras. Então aqui ele está querendo mostrar o porquê de usar modelos. Porque a gente não tem como explicar o comportamento das pessoas sem comparação.
Da mesma maneira, a gente não pode explicar a nosso engajamento cultural sem comparar como os modelos fazem isso. Nós não podemos explicar como as pessoas fazem, o que as pessoas fazem, sem observar também semelhanças e contrastes. E é por isso que nós faremos a mesma coisa com os modelos. Nós analisaremos, nós relacionaremos um com os outros, nós observaremos aquilo que eles são semelhantes, aquilo que eles contrastam, para que nós tenhamos uma posição mais equilibrada, que é a ideia da igreja centrada, uma igreja equilibrada, uma igreja no centro. E essa é a natureza dos modelos, que tem essa natureza de relacionar, de observar semelhanças, diferenças, contrastes, e com isso nós aprimoramos então a nossa visão. Então, esse é o problema dos modelos, e agora nós entraremos no primeiro modelo, que é esse que o Tim Keller apresenta aqui. Já não falaremos mais sobre os modelos do Richard Niebuhr, mas agora trabalharemos esses 4 modelos do Tim Keller, que nós vimos na semana passada rapidamente, que nós trabalharemos neste capítulo, e nós retornaremos ao capítulo seguinte também, o capítulo 17. E o primeiro deles, em que eu vou encerrar a aula com ele, porque dá para perceber que tem muita informação aqui ainda, mas é o modelo transformacionista. É um modelo que interage com a cultura, frisando que, qual é o ponto central deste modelo? O cristão deve trabalhar a partir de uma cosmovisão cristã e, assim, transformar a cultura. Essa é a tese desse modelo aqui. O cristão deve trabalhar a partir de uma cosmovisão cristã e, assim, transformar a cultura. Então, como Cristo é Senhor sobre cada área da vida, então o cristão tem como dever transformar a cultura, porque Cristo é Senhor de tudo. E esse tipo de modelo, ele é muito fundamentado, totalmente influenciado, na verdade, por Abraham Kuyper, um teólogo estadista holandês do século XIX, muito importante, que em uma das suas palestras que ficou mais famosa, ele disse a célebre frase de que não existe 1 centímetro quadrado no universo em que Jesus Cristo não diga é meu ou me pertence. Jesus é Senhor sobre absolutamente todas as coisas e todas as áreas da vida e da existência. Por isso importa aquilo que fazemos em todas as áreas como submissão ao senhorio de Cristo. Porque o senhorio de Cristo não está somente na igreja, né? Não está somente no que fazemos de domingo, não está somente aquilo que fazemos para Deus no ambiente eclesiástico, mas como Jesus é Senhor sobre absolutamente todas as coisas, todas as áreas da vida, todas as faculdades da existência humana, então o cristão deve sim interagir com a cultura visando transformá-la, porque Cristo é Senhor da cultura. E ele faz isso a partir de um modo de enxergar cristão. A partir de uma cosmovisão cristã, nós veremos melhor isso, vamos definir melhor isso, para que a cultura seja transformada. E esse modelo transformacionista, então, ele parte dessa visão do Abraham Kuyper, basicamente de dois pensamentos de Kuyper. O primeiro deles é que os cristãos devem pensar e agir caracteristicamente como cristão em cada esfera da vida. Cristãos devem pensar e agir caracteristicamente como cristão em cada esfera da vida. Então, não tem abertura para esferas da nossa existência ou da nossa vida estejam de fora ou não relacionadas com o Deus cristão. Não sejam teorreferentes, não façam referência a Deus. Não, tudo que nós fazemos, pensamos, nós precisamos relacionar e fazer de uma maneira diferente,
de modo caracteristicamente cristão. Porque Jesus é Senhor de toda a nossa vida. Então esse é o pensamento base para esse modelo transformacionista que vem. Esse pensamento vem de Abraham Kuyper. Um outro pensamento dele também, que muito influenciou o modelo transformacionista, é que os cristãos devem articular o seu modo de pensar, o seu modo de falar e o seu modo de agir durante a interação com não cristãos em nossas organizações e práticas humanas compartilhadas. Então deve haver essa interação e o cristão precisa articular essa interação, seja no modo de pensar, falar ou de agir, durante essas interações com o não cristão, nas organizações e nas práticas humanas compartilhadas. Ou seja, não é para viver um cristianismo dentro das quatro paredes da igreja, mas é para viver um cristianismo fora, um cristianismo onde os não cristãos estejam em todas as organizações, em todas as práticas humanas compartilhadas. Seja na política, seja em todos os, seja na mídia, no entretenimento, na produção cultural, em qualquer lugar o cristão deve interagir com o não cristão. Então esse é um pensamento base para o modelo transformacionista. Agora, um alerta aqui é que os métodos particulares de aplicação e de implementação deste modelo transformacionista diferem de modo significativo entre os vários campos deste modelo. Então, a maneira de aplicar essa base que eu acabei de mostrar para vocês, ela pode e é muito diferente nos vários campos dentro desse mesmo modelo transformacionista, com essa mesma base de pensamento. Por exemplo, tem esses três grupos que eu vou mostrar para vocês, eles fazem parte do modelo transformacionista, mas eles têm visões bem diferentes e práticas bem diferentes e métodos de aplicação e implementação desse modelo bem diferentes entre si. Por exemplo, há os teonomistas, que são transformacionistas aqui do modelo, mas eles acreditam, a postura deles política é de que eles são teocráticos, eles acham que a lei de Deus deve governar toda a sociedade. As leis de Deus devem reger o país, reger o governo. Então eles têm esse tipo de visão. Eles são os mais radicais nesse sentido. E eles são influenciados na raiz por Kuyper, embora Kuyper não tenha defendido o teonomismo por si só, mas eles são influenciados por Kuyper. Também são influenciados por Kuyper e são desse modelo transformacionistas a direita cristã ou a direita religiosa. E também os neocalvinistas, que são grupos bem diferentes entre si, a direita religiosa e os neocalvinistas. E eles possuem grandes diferenças, sejam políticas, teológicas e inclusive de estratégia geral de engajamento com a cultura. Por exemplo, a direita cristã ela é caracterizada por ser politicamente conservadora. Então, nós conhecemos e existe bastante essa direita cristã aqui no Brasil também. E essa é a característica dela. São politicamente conservadora, a favor do comportamento tradicional, até da política de direita, conservadora. Então, esse é o tipo é o diferencial político deles. Os neocalvinistas, por sua vez, eles já são mais politicamente de centro-esquerda. Tá? Eles acham que tem que ter uma progressão dos impostos e eles têm uma visão mais voltada para o oprimido, para o pobre, eles são mais pluralistas nas suas visões. Então, eles diferem bastante da direita política nesse sentido. Quanto às questões teológicas, ou quanto a questões questões estratégicas de engajamento, a direita cristã ela busca mudança por um ativismo político conservador. Então ela acha muito importante que os cristãos estejam no Estado, que eles estejam
agindo politicamente e de uma maneira tradicional, de uma maneira conservadora, buscando defender os costumes, os comportamentos. Então eles são contra e acham que esse é o caminho melhor para a mudança. É ir contra o casamento homossexual, é ir a favor do direito da família e uma série de questões dessas. Já a estratégia neocalvinista é que eles acham que a principal fonte de mudança cultural nesse engajamento é através da educação cristã e não de um movimento político, propriamente dito, mas através da constante educação, através de um pensar distintamente cristão, no ensinar a cosmovisão cristã que deve influenciar todas as coisas. Então, esse é o centro da estratégia dos neocalvinistas. E uma outra diferença muito grande entre esses dois grupos que fazem parte do modelo transformacionista é quanto a uma questão teológica. A direita cristã, ou a direita religiosa, a teologia deles é muito voltada para uma ênfase na revelação especial, que é a própria Bíblia, é o que está escrito na Bíblia. Isso precisa ser estudado, praticado, analisado o tempo todo. Não que os neocalvinistas não pensem assim, né? Mas a questão de ênfase dos neocalvinistas quanto à teologia, eles são atentos de um modo que a direita cristã não é, para o impacto da revelação geral. Ou seja, existe o livro escrito, né, o livro da Bíblia, o livro da revelação geral, da revelação especial, mas existe o livro da natureza, o livro da revelação geral, o livro onde Deus se revela no céu, onde Deus se revela no firmamento, onde Deus se revela nas paisagens naturais e nos vários ambientes da vida, na história. Então eles focam bastante nessa revelação geral que tem a ver com a graça comum de Deus. Então Deus está se revelando para pessoas que não são cristãs, no sentido geral, no sentido em que Deus capacita e inclusive restringe a maldade de pessoas que não creem nele. Então eles voltam muito para essa área da teologia, da revelação geral e do impacto que isso produz numa sociedade, Deus se revelando a ela, ainda que não de maneira especial, como na Bíblia, em Jesus Cristo, mas de uma maneira geral, produzindo bem através e concedendo bem para justos e injustos, conforme Jesus diz. Então eles são mais voltados para essa relação da revelação geral e da graça comum. Tá? Então você percebe que grupos que são parte do modelo transformacionista diferem bastante nessas questões políticas, teológicas e estratégicas quanto ao engajamento cultural. Agora, apesar de todas essas diferenças, eles têm várias coisas em comum também. Por exemplo, a gente vai citar 3 coisas aqui. Todos esses grupos, dentro do modelo transformacionista, eles enxergam o trabalho secular como uma importante forma de servir a Cristo e a seu reino, exatamente como o ministério dentro da igreja. Então, faz parte dessa consciência do modelo transformacionista que nós temos visto, que aquilo que é chamado de trabalho secular, ou seja, aquilo que não é feito dentro da igreja ou ministerialmente, né, como a gente costuma falar, é uma forma importantíssima de servir a Cristo e ao reino, tanto quanto aqueles que trabalham na igreja, como por exemplo pastores ou missionários. Então todos eles enfatizam essa mesma importância, porque eles entendem que os propósitos salvadores de Cristo abrangem não somente a salvação individual, mas
é um propósito muito maior e mais abrangente, que envolve a renovação do mundo inteiro, inclusive do mundo material, do mundo físico. Por conta disso, então, os cristãos precisam olhar para a sua vocação, para o seu trabalho, para a sua profissão, como um meio importante de servir a Cristo, tanto quanto o pastor enxerga, o missionário enxerga. Porque Deus quer não apenas salvar as almas, mas Deus quer renovar o mundo inteiro, o mundo físico também. Portanto, aquele que trabalha com matéria, aquele que trabalha com madeira, com ferro, com barro, com a terra, com a produção agrícola, ele precisa entender que isso tem valor, que tem importância na relação com Cristo, no servir ao reino. Então essa é a posição que engloba todo o modelo transformacionista. E pensando nisso, então, os cristãos devem agir para restaurar e renovar a criação. Não somente atentar para a questão salvífica, mas também olhar para que Deus quer renovar e vai renovar toda a criação, e não somente os homens que ele criou. Ele não só criou homens, ele quer pegar aquele jardim do Éden, toda aquela humanidade, toda aquela criação pré-queda, e ele quer renovar tudo aquilo. Eles usam bastante textos, como por exemplo Colossenses capítulo 1, que fala que na cruz Cristo estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas e não somente os homens. Ou por exemplo Romanos capítulo 8, que fala que a própria natureza geme e aguarda o dia da sua redenção. A natureza. Então, toda essa visão aqui comporta esses diferentes grupos dentro desse modelo transformacionista. Uma outra coisa que eles têm em comum dentro desse modelo é que eles enaltecem os cristãos que se sobressaem no trabalho e adentram esferas de influência, por exemplo, nos negócios, na mídia, na política, no mundo acadêmico, nas artes. Então eles não enaltecem só o pastor, o missionário, aquele que vai para um outro lugar do mundo, aquele que prega a palavra toda semana, mas ele enfatiza a importância e ele enaltece, né, os cristãos que durante a semana, nos seus trabalhos, nas suas empresas, no seu ambiente acadêmico, na sua produção cultural, seja escrevendo livros, fazendo pinturas, produzindo filmes e qualquer coisa, eles são muito importantes porque eles estão em esferas de influência em que eles podem impactar de uma maneira poderosa a sociedade. Então todo esse grupo ele vai enaltecer os cristãos que se sobressaem nesse trabalho e adentram essas esferas mais variadas de influência. Em terceiro lugar, eles acreditam que o problema principal da sociedade é um secularismo que exige de forma insincera um mercado neutro de ideias. Então, o que une esse grupo, em terceiro lugar, é que eles acham que é impróprio que seja empurrado para dentro da igreja uma visão de que a igreja precisa viver a sua fé e suas crenças de modo privado, particular, e que isso não deve ser exposto publicamente ou na vida pública, porque na vida pública eles precisariam ser neutros. E o modelo transformacionista diz que isso é uma injustiça, porque esses secularistas que estão empurrando isso, não estão sendo neutros. Então, nesse sentido, todos eles combatem essa falsa ideia de um mercado neutro de ideias, onde aqui a gente precisa ser neutro, a gente não é influenciado por nenhuma base religiosa, e então, se você quiser ser religioso, deixe a sua religião na sua casa, não traga ela para o debate público, não traga ela para a sua vida pública.
Não traga ela para dentro da política, por exemplo, ou para dentro das discussões sociais. Então, a crítica deles é que, em nome de uma tolerância e em nome de uma suposta neutralidade, as elites secularistas forçam um ponto de vista para a sociedade, proibindo os cristãos de lutar para que as suas crenças e os seus valores sejam refletidos na cultura. Então, essas elites que dominam a produção cultural, elas empurram o tempo todo, de maneira não neutra, as suas ideias e as suas crenças, porque faz parte do ser humano ter crenças. Eles empurram as suas crenças ateístas ou naturalistas, materialistas, e usam esses pressupostos nas discussões, e eles rejeitam que os cristãos façam o mesmo, que os valores e crenças dos cristãos sejam refletidos na cultura, assim como eles estão fazendo. Então, essa é uma briga em comum para todos esses grupos dentro do modelo reformacionista. Esse modelo, então, ele luta contra a ideia de que as crenças sejam mantidas na esfera privada, sem permitir que elas influenciem e até mudem e transformem a sua vida pública. Nós veremos que isso é corretíssimo e essa é a nossa luta também contra essa pretensa, essa falsa ideia de que as pessoas são neutras e que nos ambientes sociais, políticos e públicos as pessoas precisam ser neutras e não ser influenciadas por pressupostos religiosos ou teológicos, quando na verdade isso não existe. Essa pretensa neutralidade, ela não existe, ela é totalmente falsa. Mas isso nós veremos mais para frente, mas são pontos em que esse modelo tem em comum. Né? Seja a exaltação dos que trabalham em esferas de influência, eles enxergam o trabalho secular como uma importante forma de servir a Cristo, e eles combatem essa ideia da falsa neutralidade e na privatização das crenças religiosas. E esse modelo ele tem os seus problemas, que o Tim Keller vai levantar. E é importante, inclusive eu sou muito afeito a esse modelo, eu acho que ele é muito necessário e ele levanta pontos importantíssimos que, sobretudo, parece que muitas áreas da igreja cristã brasileira se perdeu totalmente e tem um impacto muito grande na nossa vida aqui. Dentro dos problemas que o Tim Keller vai levantar dessa posição, se fundamentando em outros autores também, é que, palavras do Tim Keller, a minha crítica se harmoniza amplamente com o que está já sendo dito pelos próprios seguidores do movimento, ou seja, pelos próprios integrantes do modelo transformacionista. Eles percebem esses erros dentro desse modelo superficial, artificial, né, abrangente, transformacionista, e eles fazem críticas e propõem mudanças. Então, eu acredito que as críticas aqui levantadas são devidas, mas como está tentando abranger muita gente dentro de um grupo só, é óbvio que não é aplicável a todo grupo diferente dentro desse modelo. Tá? Então, ele dá 5 críticas aqui. A primeira delas é que o conceito de cosmovisão é demasiadamente cognitivo. Ou seja, a ideia de cosmovisão, que é a base para o movimento, que é o cristão deve trabalhar a partir de uma cosmovisão cristã, ela está muito envolvida com o nosso intelecto, é muito cognitivo, é muito elitista, só algumas pessoas teriam esse tipo de visão. Todavia, muitos desse movimento hoje já reviram essa ideia muito cognitiva, muito intelectualizada da cosmovisão e definiram e usam definições de cosmovisão de uma maneira mais equilibrada. Por exemplo, a melhor definição que eu conheço e que se é usada para falar de cosmovisão
vem de um livro do James Sire chamado Dando Nome ao Elefante, que ele define cosmovisão desse jeito. Cosmovisão é um compromisso. Então essa palavra compromisso é muito importante aqui para combater justamente essa ideia essa ideia cognitiva, essa ideia elitista do pensamento só para alguns, só para aqueles que têm maior condição, ou que estudam, que analisam a cosmovisão. Mas ele fala, não, cosmovisão é um compromisso, uma orientação fundamental do coração. Então, todos têm, não só aqueles que estudam, não só aqueles que leem, não só aqueles que são afeitos a um pensamento filosófico, a um desenvolvimento cognitivo. Não, cosmovisão tem a ver com compromissos do coração, com os seus motivos mais básicos. Tem a ver com uma orientação do coração que pode ser expresso tanto com pressuposições quanto com uma história. E todos sabem contar uma história. Talvez você não saiba responder cientificamente, você não, estou falando alguém aí, qualquer pessoa no mundo sem uma preparação cognitiva, sem um estudo acadêmico, ela pode dizer aquilo que ela acredita sobre o que compõe a realidade, como as coisas surgiram, para onde as coisas estão indo, qual é a solução para as coisas, ainda que elas não consigam dar uma resposta técnica sobre isso, o coração dela vai contar uma história. De onde ela veio, para onde ela vai, o que acontece. Então, cosmovisão tem muito mais a ver com esse compromisso do coração, que é expresso, sim, como uma história ou com um conjunto de pressupostos, e esses pressupostos nós sustentamos de maneira às vezes consciente, mas às vezes, muitas vezes, de maneira inconsciente. Nós nem temos consciência dos nossos pressupostos ou dos nossos compromissos do coração. Pressuposições sobre o que constitui a constituição básica da realidade. E que esses pressupostos e que essa história fornece o fundamento no qual vivemos, nos movemos e existimos. Ou seja, essa história pela qual nós expressamos os nossos compromissos mais fundamentais, mais básicos, a inclinação do nosso coração, que na verdade, no final das contas, só existem duas inclinações, ou ela é inclinada para o Deus verdadeiro, ou ela é inclinada em rebeldia ao Deus verdadeiro. Ou o compromisso do coração é voltado para o Deus bíblico, o Deus trinitário, ou é voltado para outros deuses. Então isso compõe o compromisso, a motivação básica, a inclinação do coração sobre o que constitui basicamente a realidade e que fornece então o fundamento para tudo aquilo que nós fazemos enquanto seres humanos. Seja no nosso pensamento, seja na nossa volição, seja nos nossos sentimentos. Então isso é uma definição de cosmovisão equilibrada nesse sentido, porque ela não é demasiadamente cognitiva. Não, tem a ver mais com os compromissos do coração. E ainda, falando do James Sire, que ele é usado muito hoje em dia pelo modelo transformacionista, ele mostra que a cosmovisão, na verdade outros filósofos cristãos trabalham muito essa ideia de que a cosmovisão ela não entra aqui nessa área do pensamento teórico, onde estão as ciências humanas e naturais, por exemplo, onde entra a reflexão filosófica, onde você separa um assunto, um ambiente da realidade e você coloca ele numa mesa, coloca ele numa categoria de pensamento e você examina e você divide as coisas e você faz estudos sobre aquilo. Isso é um pensamento teórico, mas existe que é a ponta de um iceberg, né?
a parte que está na superfície, que se vê, que se analisa. Mas existe algo que é o ambiente pré-teórico da experiência ordinária, que é uma relação cotidiana com a realidade. Você não precisa fazer uma uma análise pormenorizada dos sentidos e das coisas e da matéria para você saber que colocar a mão numa fogueira você vai se queimar e você não pode fazer isso. Você não fez uma análise do fogo, você não fez uma análise da temperatura, você não fez uma análise científica, mas pela sua experiência ordinária você sabe colocar a mão ali na fogueira, você vai se queimar e você não faz. Dentro ainda desse aspecto pré-teórico, ou seja, antes de você formular uma teoria e um estudo sobre aquilo, intelectual, cognitivo, antes disso ainda existe a cosmovisão, que está nesse ambiente pré-teórico, que tem a ver com esses motivos básicos que nos fornecem uma imagem, uma forma de enxergar todas as coisas. E que isso aqui é influenciado pela experiência ordinária, e no final das contas é totalmente direcionado pelo que os filósofos cristãos chamam de um ambiente suprateórico, ou seja, além da teoria. Aqui a gente está na teoria, aqui a gente está no que vem antes da teoria, e aqui no que vem antes ainda, que é a ideia de você estar direcionado para Deus em adoração ou apóstata, ou você está contra Deus, ou você está em rebeldia contra Deus, que trata então do ambiente que só Deus tem acesso, que é a mudança na direção do coração humano, que se trata da regeneração. Então, quando Deus muda isso aqui, então a sua cosmovisão muda e todas as outras coisas são influenciadas por isso aqui, tá? Então, ou seja, eu só estou querendo mostrar, ainda que de maneira muito superficial, que esse tipo de crítica ele é concebido, ele é já analisado pelos defensores do modelo transformacionista e ele é respondido de uma maneira muito adequada, tá? É claro que ainda existem grupos que têm essa dificuldade, que ainda não tiveram esse tipo de desenvolvimento no pensamento quanto à ideia de cosmovisão e acaba sendo algo de fato muito cognitivo, muito elitista e por aí vai. Uma outra crítica, um outro problema que esse modelo tem é que ele é geralmente marcado por uma depreciação da igreja. Não é sempre, mas em alguns casos, né, geralmente, acaba apresentando essa característica. E assim como o pietismo que nós vimos na aula passada exaltava o ministério de tempo integral e denegria as profissões seculares, né, porque achava que o que importava era o que se fazia dentro da igreja, o modelo transformacionista, pela ênfase que ele dá na importância do trabalho secular, né, em você desenvolver uma visão para fora, uma visão de importância do que você faz durante a semana, seja um ambiente que você está inserido, isso às vezes leva a um extremo oposto, de menosprezar ou diminuir a importância do trabalho que é feito dentro da igreja, por pastores, por teólogos e por missionários, por exemplo. E geralmente eles não percebem o papel, por exemplo, da liturgia e as práticas da igreja para a formação de uma cosmovisão. Quem fala muito sobre isso é um teólogo atual, James Smith, que ele mostra num livro dele como que a nossa cosmovisão é muito influenciada pelas práticas litúrgicas que nós temos, como as práticas do convívio da igreja, como a nossa cosmovisão é influenciada por essas coisas. Então, geralmente, alguns grupos dentro do modelo transformacionista acabam depreciando o papel importante da vida comum da igreja para a própria formação dessa cosmovisão, que é tão essencial dentro do modelo transformacionista. Um terceiro problema é que esse modelo é propenso ao triunfalismo.
a justiça própria e a autoconfiança excessiva. Então, parte dessa inclinação à arrogância que esse modelo tem é a confiança excessiva que podemos colher da Bíblia princípios facilmente aplicados à economia, às artes e à política. Então, essa confiança excessiva se dá por conta, ou é expressa quando eles afirmam que se aplica muito facilmente aquilo que eles enxergam da Bíblia nas mais várias áreas da nossa vida, em relação às nossas profissões ou as áreas que nós desenvolvemos alguma coisa, quando na verdade não é muito fácil assim você aplicar a vontade de Deus para a sociedade, você entender e você tornar isso prático, como esse grupo muitas vezes tenta sugerir. Então eles apresentam uma maneira de enxergar a Bíblia como se fosse muito óbvia para todo mundo, ou em todas as áreas princípios bíblicos sejam minuciosamente aplicados em várias questões que não é óbvio assim, não é fácil assim, e isso acaba gerando uma inclinação à arrogância. Eles podem também ser confiantes demais em sua habilidade de desenvolver uma mudança cultural. Então eles acham que realmente, pensando da forma certa, de maneira caracteristicamente cristã, as coisas vão acontecer e de maneira muito rápida, uma confiança excessiva em colocar a vontade de Deus em prática. Inclusive usam expressões muito fortes como redimir a cultura, transformar a cultura. Inclusive, essa primeira expressão, redimir a cultura, eu tenho um grande problema com ela, porque a ideia de redenção ou de redimir na Bíblia é sempre ligada ao próprio Deus. Deus é o Redentor. Deus é o Salvador. Deus que restaura todas as coisas. Nós somos chamados a ser os seus coparticipantes, mas quem recebe ou quem faz de fato a redenção é sempre o próprio Deus. Então, às vezes, esse grupo, esse modelo, grupos dentro desse modelo, acabam tendo uma confiança excessiva expresso por palavras como, ou expressões como redimir a cultura, transformar a cultura, e que mostram uma confiança excessiva em colocar a vontade de Deus em prática. Né? Um quarto problema dessa visão é que dá valor excessivo à política como meio de mudar a cultura, sobretudo a direita cristã religiosa, que tem superestimado a influência do governo e da política, achando que esse é o principal meio para que a mudança cultural aconteça. Só que as transformações culturais, elas são cimentadas pela política, mas normalmente elas não são produzidas por ela. Então, o Ticaro, inclusive, dá um exemplo interessante no capítulo, que é sobre as mudanças culturais no movimento, nos movimentos das minorias, por exemplo. Elas não são feitas de cima para baixo, elas não são feitas porque foi dominado o ambiente político. Muito pelo contrário, se fosse assim seria impossível. Mas porque a cultura de massa, a produção cultural, os filmes, a mídia como um todo, a produção literária foi toda sendo mudada, transformada, sem ter um envolvimento com a política, de forma que mudou o consciente coletivo das pessoas e, por sua vez, acabou mudando, inclusive, a mentalidade daqueles que estão no governo, promovendo, então, uma legalização desse ideal, dessa forma de pensar que foi influenciada pela cultura, pela produção cultural, e depois foi cimentado isso pela política, essas transformações culturais que o Tim Keller dá exemplo no livro. Então,
esse grupo, principalmente a direita cristã, dentro do modelo transformacionista, acaba dando muita importância à política ou ao governo, esquecendo que é só mais uma organização e que a realidade é muito mais complexa e tem outras coisas que surtem efeito de maneira muito mais intensa em alguns casos. E por último, uma última crítica a esse movimento é que geralmente ele não reconhece os perigos do poder. Então existe uma tentação de usar o poder para oprimir os outros e usar o poder de maneira coercitiva, quando fazendo em nome de Cristo, mas quando Cristo nunca ensinou a coerção, nunca ensinou você a enfiar goela abaixo alguma coisa para outras pessoas, outras culturas. Então existe essa tentação e essa negligência quanto aos riscos que o poder tem quanto a vida ou engajamento cultural. Então, obviamente, esse como alguns outros, não se aplica, essas características não se aplicam ao todo do modelo, assim como os outros modelos nós veremos isso também, mas são críticas gerais e problemas gerais e que muitas vezes já estão sendo revistos e analisados e transformados dentro do modelo em questão, tá? Então, eu sei, é meio denso, tem muita coisa, mas eu vou ir com calma, eu vou ir devagar. Se você tiver dúvidas quanto a isso, ou quanto à sua relevância, ou quanto a alguma coisa que eu passei por cima explicando rapidamente, pode comentar aqui, eu vou responder. Posso trazer nas próximas aulas, eu posso trazer esclarecimentos melhores sobre esses assuntos que porventura vocês tiverem dúvida. E confie em mim, isso aqui vai ter a sua relevância, como eu já tentei demonstrar aqui, e vai ser muito importante para a nossa vida como igreja e como cristãos conscientes do desafio do engajamento cultural que temos e que precisamos responder de uma maneira adequada. Tá? Então, na próxima aula nós continuaremos vendo esses modelos e que Deus os abençoe. Até a próxima aula.